Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo notícias diárias aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, puder nos ajudar, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe, galera, nossos vídeos com os seus amigos. Também não marcou, não deu assistência, isso também causa esse frisson. Será que perdeu espaço? É o momento de sair? Ele falou ontem, Lili Nascimento. Seja bem-vinda, um beijo pra você. Obrigada, Glaucia, um beijo pra você, amigos do estúdio. Um prazer estar aqui falando daqui do estúdio com você, fã de esporte, para repercutir tanto Gabigol e Corinthians, né? Ele falou no podcast, tudo começou quando Augusto Melo, novo presidente, ele falou que tinha interesse sim no Gabigol, que ele tinha cara do Corinthians. Ele falou isso por umas 2 ou 3 vezes em entrevistas, em programas por aí. E aí é claro que levantou aquele burburinho entre os torcedores. Será que o Gabigol gostaria também de jogar no Corinthians? Será que tem essa probabilidade? Financeiramente, o torcedor corintiano sabe que há uma distância muito grande. O Gabigol tem contrato até dezembro do ano que vem. Ele só estará disponível sem o valor da multa a partir de junho de 2024. Então, até lá tem muita coisa para acontecer. Mas aí, o Corinthians, o que eu posso dizer que foi apurado é que o Corinthians não desistiu do Gabigol. O Corinthians continua afirmando, falando da nova diretoria, tá? Do Augusto Melo, que o Gabigol tem a cara do Corinthians e até onde o Corinthians puder ir, vai chegar para tentar levar o Gabigol a vestir a camisa alvinegra, mesmo sabendo que financeiramente é muito difícil. E aí, para mostrar que essa novela deu continuidade, principalmente com as declarações do Gabigol no podcast, a gente vai chamar aí alguns trechos dessa entrevista para o Fã de Esporte. Já falei isso em entrevistas, já falei isso, que eu acho a torcida do Corinthians muito... Os caras cantam os nomes. Corrente também de jogadores que vão jogar, que enfrentam o Corinthians, enfim. Acho que o Gabigol deixou ali tudo tranquilo, mas em aberto, porque de fato é isso, né? Não há nada concreto, além de uma admiração, enfim, de se falar que ele é um jogador que encaixaria ali na vida do Corinthians. Eu acho que aí, quando começa a pegar nessa história do Tite, também já volta lá a seleção brasileira e tal, aí nesse momento a gente pode começar a discutir, será que é aí o espaço que o Corinthians pode se apegar para tentar um convencimento com o Gabigol ou não? Tite ainda pretende usá-lo, já vimos tanto o Gabigol e Pedro jogando juntos e dando certo. E aí? Eu adorei esse trecho do Gabigol porque ele é revelador. Ele é revelador, sim. O mundo, o que tem em dezembro? Como é que está o dividido o mundo do futebol? De quem vai voltar em janeiro para trabalhar? Os que estão seguros, tem clube para jogar, terminaram como titulares, estão tranquilos, né? Futebol nem sempre você não está tranquilo, né? Ele está tranquilo, assim, mas os caras que estão seguros e os que estão inseguros. Tem aqueles que não têm time, tem aqueles que são reservas, tem aqueles que têm contrato para renovar e não sabem o que vai acontecer na vida. O Gabigol está tateando, ele está nesse segundo caso. Esse nítido, ele descreveu a situação muito bem. A preferência para outro jogador que levou para a Copa. Claro que esse tipo de escolha não é só, é em função também do que uma é capaz de fazer dentro de campo e o outro. E não significa que este é melhor do que o outro. Às vezes, o Pedro é melhor para o estilo de jogo, na cabeça do treinador, do que o Gabigol. O que era momento na Copa e o que é momento hoje. Que o Pedro foi muito por conta disso. O Gabigol, o que é o Pedro? O Pedro é um jogador, para resumir, de mais imposição física dentro da área e presença de área. O que é o Gabigol? É um atacante de chegada na área. Então, é um estilo do Flamengo com o Gabigol, um estilo com o Pedro. E o treinador pode escolher. Dá até para jogar os dois juntos? Dá. Mas aí você tem o Arrascaeta, você tem o Gabigol, o Pedro, o Gerson. Também é preciso criar um time equilibrado sem a bola. E quando você coloca toda a galera para jogar, para recuperar a bola vai dar mais trabalho. Mas, nitidamente, ele descreveu esse cenário e não demonstrou segurança. Mas ele tem 1 ano a mais de contrato. Então ele pode... vamos ver o que acontece nesse ano. Em dezembro de 2024, eu tenho mercado no Brasil? Tem demais. Acabou de aparecer um clube que gostaria de contar com ele. Corinthians vai contratar? Reduzir? Não vai. Flamengo, com seus jogadores, criou um patamar salarial enorme, lá nas alturas. Então, quando o jogador sai, ele quer carregar aquele patamar e levar para os outros clubes. Se levar para o Corinthians,
você não gosta de falar em números, mas eu vou só dizer. Você pega Renato Augusto que saiu, pega o Gil, pega o Cantilho, pega o Juliano, tudo isso um pacote para um único jogador. Calça, até para ilustrar um pouquinho disso que você está falando em números, a gente tem os números aí dos valores do contrato do Gabigol no Flamengo e quanto isso também é custoso, né? A gente vai colocar aí na tela para a turma. Multa que tem pro exterior. Olha lá, ó. O Flamengo pagou a Inter em 2020 95 milhões de reais. Não. Multa para clube no exterior, 176. Multa para clube do Brasil, mais de 500. E o salário dele girando entre 1,5 mil e 1,8 mil por mês. Mas a partir do meio do ano, ele está a 6 meses do final do contrato. Ele pode assinar com outro clube. Ele tem, daqui 12 meses, esses números não valem nada. Porque ele pode sair sem reverter um tostão para o Flamengo. Então, o que o Flamengo precisa fazer para não ter prejuízo? Ou ele, olha o tamanho, olha os números. O que o Flamengo tem que fazer? Ou ele renova com o Gabigol, ele amplia o contrato, ou ele negocia o Gabigol. Mas o Gabigol, o mercado europeu está aqui, né, louco atrás do Gabigol? Não, o Gabigol teve 2 oportunidades, não deu certo. Então, a gente está falando de um mercado no Brasil. Tem algum clube que vai gastar essa grana para tirar o Gabigol do Flamengo? Não. Aí você tem que ser criativo no negócio. Mas teria que ser nesses 12 meses. Olha, quer trocar o jogador? Você topa? Te dou um jogador, você me dá o Gabigol e tal. Porque senão o Flamengo também pode perder o Gabigol. Se o Gabigol iniciar a temporada, é bem possível que ele termine, se não renovar, e ele está livre no mercado. Então o dinheiro de uma possível transferência no mercado interno pode ir para o bolso dele. Então, assim, são 1000 possibilidades. Agora, ele não está seguro, ele não está felizão, ele está assim, vamos ver o que acontece. Se não tiver bom, no final do ano ele sai e o Flamengo fica no prejuízo. Eu acredito ser um desrespeito, Beira, desculpa. Com o Gabigol, pelo que ele representa para o Flamengo, representa para a torcida chegar ao ponto de um jogador desse nível, numa entrevista, não saber do futuro dele. Então isso mexe com ele também, ele que está acostumado com o protagonismo. Recentemente foi comparado assim, o legado do Gabigol e o do Zico no Flamengo. Que eu acho que ainda não... É que o Flamengo está passando por um processo de reformulação, acho que, enfim, houve um entendimento lá no Flamengo que muita coisa vai ter que mudar. Como teve no Corinthians também, no final das contas, vários veteranos saíram, alguns muito identificados com a torcida, e no Flamengo está passando por esse processo. Então, acho que o Flamengo está deixando no limite para ter certeza absoluta se vale a pena renovar com cada jogador ou se você não está renovando só por consideração, por agradecimento pela história e, de repente, você se amarra com o cara por muito tempo. E a gente não vê só com o Gabigol, vê com o Everton Ribeiro, outros jogadores também. A idade dele é mais Dudu baixa, do Palmeiras também passou por isso, Isso, né? o Dudu do Palmeiras também passou. Então, o clube deixando mais... É claro, o Gabigol, ele tem mais um contrato grande ainda, longo e, no mínimo, na carreira. Um contrato de 5 anos ali, ele tem na carreira. Um contrato pesado ali. O Everton Ribeiro já não, né? Já está num momento da carreira diferente. De qualquer maneira, acho que o Flamengo está adiando um pouco esse processo para ter certeza absoluta de qual o tamanho do Gabigol, né, no momento dessa renovação, para saber o quanto oferece, tanto em dinheiro quanto em tempo de... E, claro, em última instância, se vai oferecer algo ou não. Até acho que vai oferecer, tem que oferecer, né, por tudo que o Gabigol representa. Mas vai oferecer com aumento, vai oferecer com manutenção, vai tentar oferecer algum tipo de condição ali para fazer valer. Porque se o Gabigol, ele realmente se consolida como um reserva de luxo, o valor dele para o Flamengo já é diferente, né? Você também não vai pagar um salário tão alto assim para um cara. Agora, eu acho que o Gabigol tá trabalhando um pouco ali com isso, ele tá fazendo um joguinho. Aproveitando, né? Já que o nome tá no mercado, ele fica jogando pra ele se valoriza também, é óbvio. Está regando todas as sementes. Exato, por que não? Eu ali de um jeito discreto, ô professor, me dá mais tempo, não sei o quê, já faz o seu apelo ali. Eu ainda não consigo ver uma negociação realmente acontecendo entre Flamengo, Corinthians e Gabigol, tá? Pro Gabigol ir para o Corinthians. Eu não consigo ver isso acontecendo. O que eu vejo é o Corinthians tá jogando um verde ali porque o Augusto Melo tem que mostrar serviço, acabou de assumir. O Corinthians não joga verde, não. Não, tá bom. Então, né? Tá jogando a semente, tá jogando a semente. Vira. Bem observado. Eu tô de verde aqui, né? Não, tá jogando a semente, acho que o Corinthians tá jogando a semente pra depois colher, porque pra ver se colhe, né? Mas porque o Augusto Melo acabou de chegar, já teve que afastar ídolo da torcida, então também já tem uma pressão, então tá
querendo mostrar serviço, está querendo mostrar que está tentando. Para o Gabigol é interessante aproveitar isso, para ver se cria alguma comoção na comunidade rubro-negra, para ver se isso força a diretoria a tentar acelerar o processo de negociação. E, bom, assim, no final das contas, acho que todo mundo sabe que isso está acontecendo, assim, na diretoria do Corinthians, na diretoria do Flamengo, acho que não tem muita dúvida que está acontecendo. Ele até termina a entrevista falando, ano que vem vai ser mágico, vou voltar. Ele está com muita expectativa para ano que vem. Então, expectativa para jogar. E só uma coisinha sobre isso, sobre ele jogar ou não. Claramente o Tite já convocou o Gabigol para a seleção brasileira algumas vezes, inclusive na primeira convocação do Tite, como primeiro jogo da seleção, aquele jogo contra o Equador, lá em Quito, 3-0 Brasil, o Gabigol foi convocado e foi titular da seleção. É que o Gabriel Jesus que brilhou, mas a gente esquece, o Gabigol teve chance ali e o Tite tentou dar oportunidades e não rolou muito. Bira, e muito me surpreende se o Tite nessa chegada não tenha chamado o Gabigol e conversado e durante esse período todo haja esse trato com ele, porque a gente sabe que isso é muito Tite. E tem um negócio, né? O Tite chega numa reta final de Campeonato Brasileiro, tentando dar uma arrancada para classificar o Flamengo para a fase de grupos da Libertadores e eventualmente brigar pelo título. Não é uma hora que o Tite, pelo que a gente conhece, ele vai ficar também experimentando muito. Ele vai montar o time que ele sabe. O time que ele sabe é com 2 pontas. Então é Luiz Araújo, Bruno Henrique, Cebolinha, daí fica a direita, esquerda ali, e um centroavante, mais centroavante mesmo no meio. Talvez no ano que vem, com outro cenário, ele comece a trabalhar em outras formações, mas agora era apagar incêndio, fazer um negócio de emergência. Ele foi no que ele sabe fazer, no time que ele sabe montar. É muita coisa, Fernanda. né? São 2 horas de papo, não tem nem como eu destacar o mais forte. Eu só sei uma coisa, eu gosto muito do Gabigol, gosto muito da personalidade dele. Eu acho que ele é um cara do tamanho das coisas que ele conquistou. Obviamente ele não é perfeito, ele tem erros. Essa temporada, por exemplo, dentro de campo, e ele até explica isso, né, que ele jogou lesionado, mas isso também não justifica porque ele poderia ter dado essa informação, ou o Flamengo ter dado essa informação antes pra gente poder comentar. Então eu gosto muito dele pela personalidade dele, por ele ser um cara muito autêntico, ele ser um cara muito focado, porque ele pode ter os problemas dele, mas ao mesmo tempo eu entendo que a responsabilidade que ele tem de vestir a camisa 10 do Flamengo é muito grande e na festa dele, nas férias dele, ele gosta de sair para extravasar. Eu acho completamente normal, porque a gente sempre defende aqui, jogador é ser humano. Então eu gosto muito do Gabigol e eu senti muita sinceridade em todas as palavras dele ontem na entrevista. Você pode discutir se foi estratégico ou não, mas ele falou o que ele pensa, inclusive sobre Corinthians, renovação, Flamengo, Tite. Ali eu acho que foi o Gabigol numa roda de conversa com os amigos dele. Ô, Vene, o que você leu como estratégico? Eu acho que a entrevista inteira foi estratégica. Assim, você mencionou muito bem que o Gabigol ele não faz nada por acaso. Ele deu essa entrevista de maneira estratégica. E eu acho que ele foi muito bem. Ele soube utilizar muito bem a comunicação. E o Gabigol sabe fazer isso. Toda vez ele faz algo, não é por acaso. E essa entrevista não foi por acaso. De uma maneira só, o que ele fez? Ele ficou bem com a torcida do Flamengo, jogou a responsabilidade da não renovação de contrato para a diretoria do Flamengo, ficou bem com a torcida do Corinthians, algo que a torcida do Corinthians está sonhando aí com a contratação dele, e elogiou a torcida do Corinthians, mandou recado para Tite. Então, de uma maneira geral, ele deu vários tiros, entre aspas, nessa entrevista. E na boa, ele não se comprometeu em nada. Porque a partir do momento, exemplo, ele elogiou a torcida do Corinthians, mas ele não criticou a torcida do Flamengo. Muito pelo contrário, ele falou que é torcedor do Flamengo. Ele disse que é o último ano de contrato e caso ele não renove, ele quer desfrutar da melhor maneira possível. Eu acho que foi uma entrevista muito boa. Só que tem um ponto que a gente precisa analisar. Qual? A partir do momento que ele expõe que ele jogou lesionado a temporada inteira, e foi a temporada inteira do Mundial até dezembro, lesionado, ele expôs algumas pessoas do Flamengo. Tipo o quê? Expõe a bagunça, que é a diretoria do Departamento de Futebol do Flamengo, expõe o Departamento Médico, porque o Departamento Médico assumiu essa responsabilidade, e expõe ele também. Porque assim, isso pra mim não justifica. Ele falou isso por quê? Pra justificar que ele vem jogando mal a temporada, que essa temporada foi ruim porque ele jogou lesionado? Ele jogou lesionado porque ele quis. Ele poderia muito bem parar. E quando ele estava sendo titular, essa lesão não estava atrapalhando? Só atrapalhou quando ele foi reserva? Só isso que eu acho que foi ruim da entrevista dele. De maneira geral, eu acho que ele foi muito bem, soube utilizar muito bem a comunicação dele. Ele não se colocou contra o Flamengo, nem se colocou contra o Corinthians, e jogou a responsabilidade da não renovação de contrato para a diretoria do Flamengo. E eu acho até que a diretoria está certa. Nesse caso, a diretoria está certa. Ele é um jogador que não está rendendo, não faz o menor sentido você renovar o contrato dele agora, sendo que ele tem mais um ano de contrato. E se ele jogar bem? Aí renova. E se ele não jogar bem? E aí decide se vai renovar ou não. E se ele for para o Corinthians no fim de 2024? É a vida.